Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais um De Casa com o Lance. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, ele que ocupa esse cargo aí desde 2018, né? Tem algumas conquistas importantes com o clube no currículo, já conquistou a Série B, né? O primeiro grande título nacional aí do Fortaleza, conquistou também a Copa do Nordeste em 2019, então ele vem colecionando bons resultados em campo e também fora de campo. O Fortaleza tem sido muito elogiado devido à sua gestão e vem rendendo os frutos aí nos últimos tempos. Então nós vamos bater esse papo aí com o Marcelo Paes, trocar uma ideia sobre essa gestão dele, falar um pouco sobre esse momento atual do futebol, né, sobre os efeitos do coronavírus aí na gestão do Fortaleza, sobre o futuro também, como ficará o clube ao longo dessa temporada. Enfim, vamos bater um papo aqui bastante interessante sobre essas questões aí que têm afetado o futebol como um todo, beleza? Marcelo na área. Fala, Marcelo, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Todos do Tudo bem? Diário Lance, público aí que está acompanhando, que está entrando, satisfação. Estamos aqui à disposição para bater esse papo, falar sobre a live, falar sobre o futebol cearense, o Fortaleza e o que mais aí for de assunto interessante, você fica à vontade para perguntar. Estamos aqui para contribuir. Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Por aceitar e bater esse papo. A gente ressalta sempre que o Lance está de portas abertas para o futebol nordestino como um todo. Tem sido um exemplo aí nesse momento de coronavírus, né, do combate ao coronavírus, engajando seus torcedores, encontrando formas e soluções nesse momento triste aí que o nosso futebol tem passado, né? Não só nosso futebol, na sociedade como um todo. Então, obrigado pelo convite, tá, Marcelo? Obrigado por aceitar o nosso convite, né, Marcelo? Eu que agradeço. Eu acho que é importante a gente estar informando o torcedor, estar batendo um papo, jogando a verdade, a transparência, a realidade. É um momento em que o torcedor já não tem o conteúdo dos jogos, né? Então, que ele tenha pelo menos o conteúdo do que os clubes estão pensando, do que os clubes estão vivendo, do que os clubes podem projetar para frente. Então, eu sempre que possível, eu acho interessante fazer esse esclarecimento e agradecer ao Espaço Aberto, o Diário Lance, que tem um alcance nacional, um público diferenciado e a gente poder estar contribuindo. Marcelo, a gente tem observado aí a escalada ainda dos números, né, de infectados, números de mortes, infelizmente no país como um todo. O estado do Ceará e a cidade de Fortaleza também tem números bastante relevantes nesse sentido. Apesar disso, temos visto movimento, né, de alguns clubes de futebol brasileiro iniciando aí pelo menos algumas atividades em seus CTs, mesmo que limitados. Gostaria de saber como Fortaleza tem acompanhado esse momento, né, se o clube já tem alguma previsão de retorno. Né? O estado como um todo do Ceará está prevista a volta a partir de 31 desse mês, não é isso? Então, dia 31 vai o último decreto do governador. Não se sabe se o decreto vai ser renovado ou não. Há uma fala de a retomada da economia através de 4 fases, mas não se sabe ainda quais atividades estarão em cada fase. É muito importante falar para o torcedor e para o público em geral, às vezes até mais do que o torcedor que acompanha o futebol, quando se diz assim, o futebol vai voltar dia tal, aí a pessoa pensa que vai ter no outro dia um estádio cheio. E não é nada disso, né? A volta do futebol, primeiro, é a volta dos treinamentos. É a volta dos treinos, é poder reunir os atletas, comissão técnica, funcionários em ambiente seguro, controlado, para retomar uma condição física, um preparo para poder disputar uma partida de futebol em alto nível. Esses jogadores vão ficar parados mais de 60 dias, é uma paralisação que nunca aconteceu. Né? O máximo é 30 dias quando tem férias. Então, é uma retomada grande, os jogadores perderam o ritmo, perderam a condição física, alguns podem ter ganho peso, né, nesse período todo, sem atividade. Então, a gente vai retomar, condicionar os atletas, treinar em um ambiente seguro, para depois ter os jogos de portão fechado no início. Certamente, os primeiros jogos serão de portão fechado, a exemplo do que já está tendo na Alemanha. Então, é um processo. Espero eu que o futebol possa voltar na primeira fase aqui no nosso estado de retomada da economia, os treinos, né? Porque um clube de futebol é um ambiente que se tem muito controle dos jogadores, de quem está ali. E o clube fez o seu dever de casa, que foi higienização, adquirir EPIs, adquirir face shield, máscaras, macacão para os médicos, teste rápido, teste de sorologia, uma série de situações para fazer um ambiente mais seguro, porque a gente não quer jamais que os jogadores voltem a se encontrar e levar, de repente, para casa um problema de saúde, né? Isso seria muito ruim. Então, é um cuidado que a Sem gente tem dúvidas. com os jogadores e com as famílias. Hoje, então, o Fortaleza estaria preparado para dar um primeiro passo aí na volta do futebol.
estamos prontos, aguardando o ok do governo do estado para que possamos voltar aos treinos. Marcelo, um impacto, né, do coronavírus aí junto aos clubes tem sido a redução das folhas salariais. Não foi diferente com Fortaleza. O clube precisou, né, suspender alguns contratos e diminuir a folha salarial dos jogadores. Gostaria de saber como é que foi esse processo com vocês de negociação. Houve uma abertura, não só dos funcionários, como também dos atletas, para que houvesse esse tipo de redução? O processo foi de diálogo, de verdade, de transparência, de abrir o jogo. Os primeiros que eu conversei foram com os jogadores, por quê? Porque são os que têm uma condição salarial mais privilegiada, por mérito deles, né? Eles têm mérito nisso. Então, uma redução do salário dos jogadores gera um impacto financeiro no clube, para a gente poder manter as outras coisas, sobretudo manter os empregos. O Fortaleza não demitiu ninguém até agora, nenhum funcionário, nem de categoria de base, nem de futebol feminino, nem de departamento amador, nem de loja, nem de administrativo, de nada. Todos os empregos continuam mantidos. E essa foi a nossa proposta com os jogadores, eles entenderam, nós mostramos para eles, eu mostrei através de planilha, os dados, ó, a gente vai perder receita aqui, vai apertar, precisamos ter alguma redução, alguma coisa para pagar depois. Essa conversa foi ainda em março, fizemos a negociação para março e abril, e depois fizemos a negociação para maio. Então, funcionou assim, está sendo cumprido, com esforço, porque lá em março a gente não sabia até quando ia durar, o que a gente ia perder de receita, porque à medida que o tempo foi passando, a gente foi ouvindo muito não, né? Não posso mais pagar isso, não posso mais pagar aquilo, vou passar para depois. A gente foi batendo em algumas portas. Só quem não diz não é o torcedor. O torcedor sempre diz sim e ajuda o clube. E chega junto, né? Essa é a minha gratidão eterna. Mas ouvimos muito não por aí. E a situação foi mudando e a gente tinha que passar para os jogadores, tinha que passar para o pessoal, né, a verdade, e assim a gente tem feito, né, esperando que possa começar a voltar ao normal o quanto antes. Todos nessa torcida, né? E sempre com segurança. Você tocou num ponto importante que tem sido do Fortaleza, que é a sua torcida, né? A força da torcida do Fortaleza, desde anos, desde na época em que o clube ele estava na Série B, já era demonstrado, né? O carinho, a paixão, sempre presente no estádio, com médias de público excelentes, até mesmo na Série C, comparados a clube da Série A, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre essa força da torcida, né? Tendo em vista que você citou que em março começou esse efeito de redução de custos. E em março também, no mesmo período, o clube apresentou um aumento, né, nos sócios torcedores. Como é que foi essa relação, né? Ao mesmo tempo que o clube precisa cortar, sangrar, né, vamos dizer assim, o sócio torcedor está ali justamente para ser essa cura da ferida. Como é que é essa relação? A gente investe muito na relação com a torcida. A gente sabe que a torcida é quem segura o clube, é quem mantém o Fortaleza. Tem um dado que nos últimos 6 anos a torcida aumentou seu investimento no clube em mais de 700%. Né? Isso agregando tudo, né? Ingresso, bilheteria, sócio-torcedor, produtos, pay-per-view. Então é uma torcida engajada, que chega junto, que cobra muito também, faz parte, né? Mas engajada e participativa. E no mês de março, todos os anos, a gente tem a promoção do sócio-torcedor para as mulheres. Metade do preço, é o mês da mulher. E as pessoas já sabem disso, já é tradicional. Então tem gente que segura ali para fazer o sócio no mês de março, ou para renovar. Então já havia essa programação para as mulheres, e mesmo com a pandemia, que a gente parou de treinar no dia 17 de março, o pessoal fez renovação e a gente teve uma quantidade de adesões em março maior do que março do ano anterior. A gente até estendeu alguns dias de abril também, porque como o cenário mudou, complicou, as pessoas não podiam mais se deslocar, a gente estendeu por mais alguns dias. Então, foi o efeito disso. Mas em abril, realmente, já teve um índice de adesão bem menor do que o abril do ano passado, porque já foi um efeito direto, realmente, da ausência de jogos, das algumas pessoas que perderam emprego. E, assim, de verdade, a gente agradece muito a cada torcedor que fez o sócio, que renovou. Mas aquele que não pôde continuar, eu também agradeço. Porque eu sei que se ele não pôde continuar é porque ele não tinha como. Ele tentou, de alguma maneira. Mas a condição, de repente, não deu por algum motivo, porque perdeu emprego, porque perdeu renda. E na hora possível, eu sei que esse cara vai voltar a contribuir.
Você falou aí da questão do dia da mulher, né? Mas a gente vê que é um engajamento não só em datas específicas, né? Vocês estão sempre perto do torcedor, sempre com postagens que querem aproximar o torcedor. Você acredita que isso faz a diferença? Está sempre ali mostrando você mesmo como presidente, né? É utilizado como figura aí de publicações do clube, isso é bem bacana. Como é que vocês têm essas ideias? Assim, há um trabalho forte em cima de marketing? Vocês buscam ouvir o torcedor para o que eles querem acompanhar junto do clube? Como é feito esse trabalho? Olha, a gente tem um departamento de marketing muito competente, né? O nosso diretor, o Marcel Pinheiro, é um publicitário dos melhores aqui do nosso estado, um cara jovem, criativo, empreendedor. Ele montou uma equipe de trabalho dentro do marketing que hoje tem 13 pessoas dedicadas ao clube, 100%, full time, né? Desde assessoria de imprensa, mídia, geração de conteúdo, TV, uma equipe multidisciplinar na área de marketing que produz, que pensa, que ousa, que escuta, que reconhece quando erra, porque a gente também erra, né? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer, mas que tem uma liberdade também para ousar, para fazer diferente, para atingir o público de rede social, um público mais jovem, um público mais participativo. Então, são pessoas talentosas, com liberdade para trabalhar e com público muito grande, né? Porque o público de futebol é um público presente, ativo, que gera engajamento. O Fortaleza ele consegue a atenção da sua torcida. A gente faz com que o torcedor esteja nas nossas redes, participando, interagindo, consumindo. Quando eu digo consumir, não é só comprar, curtir, compartilhar, escrever, participar, né, do dia a dia. Então, eu acho que é mérito de uma equipe competente e de uma torcida engajada. Então, a gente tem que estar gerando conteúdo. E gerar conteúdo sem futebol, bola rolando, é mais difícil, né? Complicado, a gente sabe. Produzir no deserto. E aí a criatividade tem que ser mais aguçada ainda. Então a gente fez palavra cruzada, jogo dos 7 erros, rememorar jogos históricos, interação com torcedor, com jogador, lives, enfim, muita coisa diferente para manter essa relação mais próxima com o torcedor. Marcelo, é muito legal ver esse carinho que você fala do clube e, ao mesmo tempo, a reciprocidade, né? A gente está aqui acompanhando também os comentários dos torcedores, sempre falando com muito carinho da sua gestão, da sua pessoa. Isso é bem bacana. Então, para o torcedor do Fortaleza, já sabe um pouquinho da sua história, né? Eu queria que você falasse, então, para aqueles que não têm tanta noção, como é a sua história, a sua relação com o Fortaleza, né? Como começou esse amor e como também você se engajou dentro do clube como político, né? Até chegar aí à presidência do clube. Legal, essa pergunta é muito boa. E aí eu vou voltar na infância, né? O meu pai, ele torcia, agora ele torce Fortaleza, ele torcia Ferroviário. Ele torcia Ferroviário e queria que eu fosse torcedor do Ferroviário, né? E lá no prédio onde eu morava, aqui em Fortaleza, eu tinha amigos que torciam Fortaleza e tinha um que era mais velho, chama Carlos Henrique, que ele queria que todos os meninos, os mais jovens, a criançada, né? Ele tinha 14, 15 anos, a gente tinha 7, 8, e queria que a criançada torcesse Fortaleza. E aí ele conversava com a gente, dizia, e assiste o jogo, e naquela época não passava na televisão, era rádio, né? E eu passei a gostar do Fortaleza a partir do Carlos Henrique, até hoje eu mantenho contato com ele mora hoje na cidade de Crateús, no interior do estado, e eu passei a gostar do Fortaleza sem a influência do meu pai, sem a influência do meu irmão mais velho, eu acho que já é coisa que vinha de outras vidas, digamos assim, né? E me encantei com o clube, tenho lembrança de jogos ainda no rádio, né? Ouvindo, eu lembro de uma virada que o Fortaleza teve contra o Ceará, o rival, que o Fortaleza perdia de 2-0, empatou 2-2, foi para a prorrogação, fez 4-2. É a primeira memória que eu tenho assim de jogo de futebol do Fortaleza ganhando. Lembro de uma final de 91, que o Fortaleza foi campeão, gol do Mirandinha de fora da área. Esse jogo excepcionalmente passou na televisão, essa final. Então, a partir daí eu comecei a me interessar. E aí eu perguntava pro meu pai, como é que eu faço? Eu quero. Aí ele me disse, escuta a rádio tal, que essa rádio aqui fala do Fortaleza, que era a Rádio Assunção. E aí eu comecei a ouvir jogo pela Rádio Assunção. E imaginar. E depois eu, pai, quero uma camisa. Aí quando eu fui ficando mais adolescente, aí comecei a me virar, ir pro jogo sozinho, ia de ônibus, né? E aí, antes disso, tinha um primo do meu pai que me levava para o estádio. Como meu pai torcia Ferroviário, ele não me levava muito para os jogos do Fortaleza. Aí tinha um primo dele que me levava, ia pegar em casa, o Romero Vieira. E ele me levava para os jogos. E aí a paixão foi surgindo. Depois eu comecei a ir sozinho, né? Já adolescente.
e sempre tive o sonho de ajudar o clube. Na adolescência eu já tinha um sonho também de ser presidente, acreditava que isso pudesse acontecer, e comecei a trabalhar no meu dia a dia e sempre com o objetivo de ajudar o clube. E chegou um momento em que eu me aproximei de pessoas mais próximas da diretoria, no ano de 2014. Tinha um grupo chamado Confraria Tricolor, que era um grupo de WhatsApp, com que muitas pessoas da sociedade cearense que torciam Fortaleza se juntaram ali, médicos, engenheiros, empresários, advogados, um grupo muito diverso, muito amplo, e eu comecei a interagir ali, participar e falar de futebol. Eu tinha sido comentarista esportivo nesse meu tempo, comentarista de rádio, TV, então algumas pessoas já me conheciam dos comentários, né? E houve uma eleição no final do ano, o presidente Jorge Mota ganhou a eleição, e o pessoal da confraria, através do Jonas Carlos, que era o líder da confraria, indicou para o Jorge Mota para eu ser o diretor de futebol. Eu tinha 31 anos na época. Ele disse, pô, o Marcelo é jovem, conhece futebol, foi comentarista e tal. E o Jorge Mota, que era um dirigente já muito conhecido aqui, campeoníssimo, ele aceitou a indicação, né? Não me conhecia praticamente, e a gente passou a trabalhar junto. E desde então, desde 2015 que eu estou no clube, 2015, 2016, 2017, diretor de futebol, em 2017 também vice-presidente, e no final de 2017 me tornei presidente até hoje. Ou seja, aquele velho sonho de criança, né, de infância, que foi crescendo, crescendo até chegar no ápice, né? Exatamente. E para quem está ouvindo assim, sem influência, meu pai foi, nada disso. Não sou rico, não sou milionário, então não foi dinheiro, não foi influência, foi desejo, foi sonho e preparação, né? Porque como eu gostava muito de futebol, estudava futebol, fui comentarista, então de certa forma eu fui me introduzindo no mundo do futebol. Minha formação é administração, sou gestor, né? Sou administrador formado na Universidade Federal do nosso estado, e foi juntar a paixão pelo futebol e pelo Fortaleza com o conhecimento de gestão. Mas nada assim de alguém te botou lá, né? Foi algo que foi sendo construído. Marcelo, é até interessante você ter tocado nessa questão da sua formação profissional, né? Você é formado na administração, na área de administração. Né? Quão importante é ter um profissional ali capacitado para gerir um clube? Porque a gente tem aquela velha herança, né, do futebol um pouco amador, dirigentes, alguns dirigentes, no caso, sem uma formação específica, sem uma capacitação específica para estar gerindo o clube. O quão isso torna diferente, né, a presidência, ali, né, o seu cargo ali, você com essa formação específica como gestor, né, como administrador, o que isso impacta no seu dia a dia ali dentro do clube? Eu acho que gestão cabe em todo canto. Cabe no futebol, cabe na igreja, cabe no supermercado, cabe na escola, se você vai fazer uma viagem, você vai administrar, gerir aquilo ali, cabe nos órgãos públicos. Então, isso aí é uma máxima, gerenciamento cabe em qualquer lugar. Futebol é uma atividade diferente? É uma atividade diferente. Mas toda atividade é diferente, né? A medicina é de um jeito, a confecção é de outro, a padaria é de outro. E você precisa de ter algum conhecimento sobre a área que você está atuando. Então, eu sempre estudei futebol, li livros, fiz curso, gestão técnica do futebol na Universidade do Futebol, né? Procurei me aprofundar, aprender. E você tem que se preparar, tem que ter conhecimento, mas, acima de tudo, tem que montar uma equipe de trabalho competente. A nossa diretoria é uma diretoria competente. A gente tem ali pessoas que entendem daquela área que ele está ocupando. Eu acabei de falar do Marcel Pinheiro, né, na parte de marketing, mas eu tenho o Dr. Germano, que é um grande advogado do jurídico, o Estênio, que é um cara muito competente no planejamento, área de licenciamento, né, o diretor administrativo, o Gil, dos dois vice-presidentes, Marcelo Desidério, Rolim, pessoas competentes que se dedicam. Então tem que ter gente ao lado que tenha conhecimento, que tenha compromisso e saiba o que está fazendo naquela área. Eu não seria um bom diretor jurídico, porque eu não sou advogado, né? Eu não seria tão bom diretor de marketing como o Marcel é. Ele é muito melhor do que eu em marketing. Então você tem que juntar pessoas melhores do que você nas áreas de atuação delas. Envolver essas pessoas, empoderar. Eu gosto muito do empoderamento. Eu não sou aquele cara que fica controlando o tempo todo. A gente tem meta, tem um objetivo traçado no planejamento estratégico do clube e eles precisam entregar resultado, né? Não é gerenciar ali a minúcia. E as pessoas
entregam resultado. O Fortaleza cresceu nos últimos anos, não é só o Marcelo Paes, é muita gente trabalhando, mas não cresceu só no futebol. O futebol é o que fica visto, né? Sem As dúvida. conquistas, os acessos, os títulos, mas cresceu no licenciamento, cresceu na marca própria, cresceu no administrativo, reduziu dívida trabalhista, o que significa crescimento na área jurídica. Então, em cada uma das áreas tem gente competente trabalhando, se dedicando ao clube. E uma diferença no Fortaleza é que toda a diretoria é remunerada. Não tem ninguém ali fazendo favor para o clube. Nós aprovamos isso, somos remunerados, entregamos resultado e mais do que dobramos o orçamento do clube num curto espaço de tempo. A gente vai falar já já sobre a questão dos números, né, financeiros, balanços financeiros do Fortaleza, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o campo e bola, né? Seu primeiro ano ali de cara já um título nacional inédito para o clube, né, campeão da Série B, logo após o acesso à Série C, né? Eu queria saber como é que foi a montagem desse elenco ali, as principais dificuldades que você viu naquele momento, até chegar ao ápice, né, que foi ali o título e o acesso à Série A. Sobre campo e bola, teve um torcedor que comentou aí, presidente, lembra quando tu foi da base do clube? Eu joguei na base do Fortaleza. Joguei no Ainda tem a Sub-15 ligação, lá, né? Ali tenho no campo e bola foto, também. joguei, fomos campeões de um campeonato à época, o treinador era o Jurandir Branco, era centroavante, viu? Fazia gol. Era E depois artilheiro? joguei no. Era artilheiro. E depois joguei no futsal também no Fortaleza, no juvenil. Né? O campo foi no Sub-15 e o futsal foi no juvenil. Então eu tenho essa história aí ligada ao clube também de ter atuado, ter sido atleta. Um orgulho enorme, né, de eu ter jogado com a camisa do Fortaleza. Então tem essa Muito história aí bacana. também. Mas voltando para o campo e bola, como você falou, bem definiu, quando eu assumi no final de 2017, a gente tinha acabado de subir da Série C para a Série B. Depois de 8 anos na Série C, era um martírio, né, para o torcedor do Sim. Fortaleza. Seria o nosso centenário de 2017 para 2018, então já era um alento para o torcedor não passar o centenário na Sem Série dúvida. C. Muito tempo longe da competição. Primeiro passo, contratar o Rogério Ceni. Né, foi o meu primeiro ato como presidente, foi visitar o Rogério Ceni em São Paulo. Já vinha negociando antes. É isso que eu ia perguntar, E né? Você já tinha isso na cabeça já, o nome do Rogério Ceni em pauta? já tinha o clube já tinha uma conversa com ele Uhum. e eu que estava conduzindo essa conversa porque era o diretor de futebol e vice-presidente. E aí coincidiu no dia que eu assumi o clube numa segunda-feira, na terça de manhã eu tinha agendado para conversar com o Rogério lá em São Paulo. Foi coincidência mesmo, poderia ter sido uma semana antes ou uma semana depois. Mas o meu primeiro ato como presidente foi pegar um avião e ir para São Paulo conversar com o Rogério. E isso foi na terça-feira. Na sexta-feira foi anunciado o contrato dele. O rapaz citou aí, professor Jurandir e Hamilton Rocha. Na época que eu jogava na base do Fortaleza, vou fazer o parêntese, né? O meu treinador no Sub-15 era o Jurandir e o treinador do Sub-17 era o Hamilton Rocha. Então, eu fui campeão Sub-15. Pessoal E o lembrando professor, aqui nos comentários, né? e o professor Hamilton Rocha me chamou para participar do Sub-17 na época. E eu não fui, porque eu jogava futsal, e no futsal eu era titular, e lá no Sub-17 eu ia ser reserva, aí não Pô, fui, parei por perderam um ali. atacante de primeira, hein? Que pena, hein? Pois é, foi a opção na época, né? Mas é melhor Então, como presidente ou como centroavante? eu acho que como presidente, viu? Eu acho que como jogador eu ia fazer alguns gols e tudo, mas eu até brinco que eu não poderia ter sido jogador, porque senão eu não ia ser presidente no ano do centenário. Então, Deus sabe o que faz. Justo. E aí, voltando, contratamos o Rogério. Eu lembro muito bem que a gente conversou, Rogério, nós subimos de divisão, mas nós vamos fazer um outro time. O time que subiu não é o time que vai jogar a Série B, é um outro nível de competição. E isso foi algo também que chamou a atenção dele, a possibilidade de montar um elenco com a cara dele, praticamente do zero, né? E a gente foi montando o trabalho, renovamos com alguns poucos e fomos montando na característica dele. Só tínhamos 2 competições naquele ano, porque no ano anterior, 2017, Fortaleza não tinha garantido vaga nem na Copa do Brasil, nem na Copa do Nordeste. Então a gente só tinha o Campeonato Cearense e o Brasileiro da Série B. Começamos muito bem o estadual, depois perdemos alguns jogos, veio algumas críticas, algumas dúvidas. Chegamos na final contra o Ceará com a vantagem, a gente conseguiu reverter a vantagem na semifinal, mas não conseguimos ser campeões. O Ceará foi melhor naqueles 2 jogos e houve muita crítica, né? Porque não ganhou e tal. E o torcedor achava que a única chance de ser campeão no Centenário era ser campeão cearense.
Até porque nunca tinha sido campeão brasileiro, nem um Sim. time daqui tinha sido campeão da Série B. E a gente manteve o trabalho, entramos na Série B, fizemos algumas contratações também, e o time encaixou, né? Nós lideramos 36 das 38 rodadas na Uma Série B baita de campanha. 2018. Foi sensacional. Tivemos os 14 maiores públicos da Série B, do 1 ao 14, foi do Fortaleza. Então coincidiu de uma baita campanha no ano do centenário, a torcida chegando junto e o maior título da história do clube. Então tem muita história para contar aí desse ano, né? Eu poderia uma live só sobre Qual isso, seria mas a foi mais um ano. marcante, então? Uma das mais marcantes, ou a mais marcante que você lembra aí agora? Eu vou falar duas. O jogo contra o Paysandu foi muito marcante, porque foi o jogo do centenário. A gente fez 100 anos na quinta-feira, dia 18, e jogamos no sábado contra o Paysandu. O Castelão estava lindo, lotado, né? Mosaico, aquela coisa sensacional. E ganhamos o jogo com um gol aos 47 do segundo tempo, um gol do Gustavo. Tem até um vídeo eu correndo, comemorando lá. Então foi muito marcante, né? Vou citar três. O À vontade, acesso pode estar. o acesso em Goiânia, quando nós consolidamos a volta à Série A. Fortaleza há 13 anos não jogava a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Era muito tempo, e subiu e já conseguiu subir de novo, né? 2 acessos seguidos. Sim. Então foi muito marcante, um objetivo consolidado. E o título, né? O título em Florianópolis foi assim divino, foi sensacional. Ganhamos do Avaí lá dentro de 1-0. Tenho memórias maravilhosas desse dia, que foi o maior título da história do futebol cearense, do Fortaleza. E isso é algo que nos gratifica muito, né? De lembrar tudo que a gente viveu e conseguiu conquistar naquele ano. Marcelo, e já começa o ano seguinte com o título, né? Da melhor forma possível. Aquela Copa do Nordeste também, um título muito importante aí para o clube. Queria que você falasse também como é que foi essa transição, né? O clube se preparando para enfrentar uma Série A, de cara vence aí uma Copa do Nordeste. Como é que foi nessa Copa do Nordeste para vocês, a importância? E depois a gente vai falar um pouquinho do brasileiro também. Queria que você falasse primeiro desse início aí da Copa do Nordeste, vindo como campeão da Série B, título na Copa do Nordeste, né? Inédito para o clube também, e os preparativos para dar os primeiros passos aí na Série A depois de tantos anos. A exemplo de 2017 para 2018, que a gente tinha subido de divisão, então de 18 para 19 a gente também subiu de divisão. Então o time de 2018 não seria o time de 2019. A gente também fez algumas reformulações, não igual a anterior, mantivemos mais jogadores, Não mas saindo do zero, né? Como você não citou, né? saindo do zero, né? Mas tem jogador que veio da Série C até a Série A e performou na Série A. Sim. Como o Felipe Volante, o Bruno Melo, jogou todas, fez gol em todas, né? Então tem jogadores que já tinham o talento de jogar a Série A mesmo lá atrás, né? E outros, né? O Boeck, outros jogadores, eu posso cometer aqui o esquecimento com alguém, mas jogadores talentosíssimos que a gente tem envolvidos com o clube. Então a gente fez também uma mexida de 18 para 19, né? E você citou a Copa do Nordeste, mas teve um título antes, teve o estadual. A gente foi Sim, campeão em estadual. 2019, né? Então a gente foi campeão no final de abril, um título estadual. Vencemos os 2 clássicos nas finais, desde 74 que o Fortaleza não conseguia isso, ser campeão vencendo os 2 clássicos na final. Então foi uma campanha realmente muito boa. Nos últimos jogos, a gente não levou nenhum gol, né? Os 2 jogos da semifinal e os 2 jogos da final, o Fortaleza não levou nenhum gol. E no Campeonato Cearense de 2019, o Fortaleza não levou nenhum gol do rival do Ceará, 0. Nenhum gol em todos os confrontos. Isso é marcante, sem provocação, é um dado Claro. importante, porque é o rival que tem um nível muito bom também. E depois veio o título da Copa do Nordeste, que era um título que o Fortaleza já tinha na década de 60, num outro formato, a gente não pode esquecer disso, porque Sim. senão daqui a 30 anos vão dizer que a gente não foi campeão do Nordeste em 2019, né? Vai mudar Então de a gente novo, né? vai mudar e aí não vai valer mais. Então tem esses títulos, sim, e no atual formato a gente ganhou uma conquista belíssima, sem levar gols também nas fases decisivas. Nós ganhamos do Vitória de 4-0, nós ganhamos do Santa Cruz de 1-0 e nós ganhamos os 2 jogos do Botafogo da Paraíba de 1-0, em Fortaleza e em João Pessoa. Então foi uma campanha bacana, histórica, né, que encheu de orgulho o torcedor, de satisfação, e marcou um ano que prometia ser assim, um ano bom, mas a gente ia ter um desafio maior, que era a Série A do Campeonato Brasileiro, um outro nível de competição,
né? Muito tempo longe da competição, 13 anos distante, e começamos ali com alguns altos e baixos, ganhando um jogo fora, perdendo em casa, empatando. Chegamos a frequentar a zona de rebaixamento, porque era concomitante à Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro. Sim, tinha essa Então questão também. a gente tinha um jogo decisivo de Copa do Nordeste na quarta e um jogo do Brasileiro no domingo. Aí tinha que poupar o time, mesclar Chegaram a o poupar, time. né? Isso que eu ia falar. Sim, a Chegaram a gente poupar time jogou do brasileiro. contra o Vasco, a gente jogou com o time mesclado em casa, outros jogos também, né? E isso custou alguns pontos, né, importantes. E eu lembro que tinha a Copa América, a gente venceu o último jogo antes de ir para a Copa América do Cruzeiro, vencemos 2-1 e fomos para a Copa América fora da zona, né? E depois não entramos mais na zona. Depois veio a saída do Rogério Ceni, a volta do Rogério e jogos sensacionais que fizemos aí depois, sobretudo depois da volta do Rogério, né? Vitórias importantíssimas, uma sequência de bons resultados, vencemos o Santos, fizemos um grande jogo contra o Internacional no Beira-Rio, perdemos um pênalti no final, onde poderíamos ter ganho o jogo, vencemos o Grêmio em casa, vencemos o Botafogo, vencemos o Goiás fora de casa. Então teve uma sequência aí muito boa, né, de jogos, de vitórias, que culminou com a melhor posição de um clube cearense na história do Campeonato Brasileiro, um nono lugar. Ficamos a 3 pontos da Libertadores da América. Talvez alguns pontinhos que nos tiraram durante a campanha por questão de arbitragem, tivemos algumas situações delicadas, né? Mas, enfim, foi um grande ano, né? Que, como você falou, 2 títulos, uma ótima participação no Campeonato Brasileiro e uma vaga inédita numa competição sul-americana. E foi o resumo de 2019. 2018 tinha sido um ano muito bom, mas 2019 eu acho que foi ainda um pouquinho melhor. E é interessante, né, Marcelo? Você tinha falado da pressão da torcida em 2018 ali, após a derrota nos clássicos, enfim. A mudança de status que o clube passa a ter durante o período de um ano é maravilhosa. O clube sai de um início de 2018 um pouco conturbado, vence o Campeonato Brasileiro, né, da Série B, depois vence mais 2 títulos, ou seja, é praticamente um novo Fortaleza, um novo clube, oxigenado, né, preparado para as novas fases aí que vão vir, no caso. Futebol, você tem que ser bom a cada dia, a cada jogo, né? O que você fez atrás não necessariamente é o que você vai fazer para frente. Eu diria que o Fortaleza vive um bom ciclo, né, de sequência, de vitórias, de confiança, do torcedor engajado, de atletas vencedores que estão acostumados a vencer pelo clube, estão acostumados a ser campeões, estão acostumados a jogar contra times com poder econômico maior e a gente ganha muitas vezes dentro do Castelão, sobretudo. Então tem a confiança, um treinador altamente identificado com o Fortaleza, competentíssimo, é um cara de altíssimo nível intelectual, pessoal, profissional. Então tem uma série de fatores combinados que ajudam, mas isso não te dá garantia do sucesso futuro. Você tem que continuar trabalhando, tem que continuar se dedicando, estudando adversário. Eu diria que esse retorno do futebol vai ser diferente, né? Tem muita mudança aí, muito tempo parado, 5 substituições, não vai ter torcida. Então é um futebol que a gente vai ter que entender. Haja visto você ver aí do Campeonato Alemão, que é quem voltou primeiro, tem mais vitória do visitante do que dos mandantes. Exatamente. Então isso é um sintoma, né? Não é por acaso, e a gente tem que se adaptar a tudo isso. Mas a gente tem que aproveitar, sim, esse momento que uma série de fatores combinados estão acontecendo no clube. Pena que veio a pandemia e deu uma parada em tudo, né? Mas que a gente consiga se organizar para quando voltar, poder seguir atuando em alto nível. Marcelo, você falou aí do Rogério Ceni, né? O papel do Rogério Ceni. Ele acabou se tornando aí, o Willa entrou para a história do clube, querido pela torcida, né? Só que teve essa questão no meio do ano passado, nessa saída dele para o Cruzeiro. Queria saber um pouquinho como é que foi esse episódio para vocês e também o depois, né? Já que ele volta em seguida para o clube. Parece que não teve nenhum tipo de rusga, né? Ele voltou sem problemas, era como se ele não tivesse saído dali, né? Ele saiu na época por opção dele, né? A gente estava tudo ok no Fortaleza, em todos os aspectos, financeiro, relacionamento. Fazíamos o campeonato dentro do esperado, com altos e baixos.
E ele decidiu, respeitei a opinião, tentei de toda forma que ele não saísse, conversei, ponderei, mas ele tomou uma decisão e a gente entendeu, porque ele é um profissional e ele já tinha rejeitado várias outras propostas, né? E ele quer fazer cada vez mais pela carreira. Assim como ele foi um grande vencedor como jogador, ele também quer ser como treinador e já está sendo, porque é considerado o maior treinador da história do Fortaleza, pelas conquistas, por tudo que ele alcançou. Mas ele quis ir embora naquele momento, ele desejou isso e a gente entendeu. A conversa foi de alto nível, não teve nenhum tipo de discussão, de chateação, de mágoa. Não tem espaço para mágoa para quem fez tanto pelo clube, né? Não era o que a gente queria, mas ele optou, a gente trouxe o Zé Ricardo, demos toda a condição de trabalho para ele também, acreditamos, apoiamos, mas não houve um encaixe na época de modelo de jogo, né? O jeito que o Rogério jogava era realmente bem diferente do que o Zé jogava e não houve um encaixe e a gente não conseguiu ter uma performance tão boa. Assim como o Rogério lá no Cruzeiro também não conseguiu. E na mesma semana caíram vários treinadores, né? Não foi só o Rogério, não foi só o Zé, teve outros que caíram também, não lembro quais. Sim. E coincidiu Tiveram mais de 3 trocas, pelo menos. Tiveram um bocado de trocas. Naquela semana foi muito. E coincidiu do Zé sair, a gente entendeu que não deveria continuar. Eu conversei com ele em Curitiba antes de conversar com o Rogério, né? E ele entendeu, e até hoje a gente tem uma relação muito gentil. E fui procurar o Rogério para ele voltar, né? Ele pensou bastante, ponderou, porque ele tinha tido um desgaste muito grande pessoal, porque ele se dedicou muito lá no Cruzeiro, que ele é assim, ele vai de corpo e alma, e não tinha sido feliz, né, pelos resultados, por tudo que aconteceu. Então ele estava na dúvida se voltaria o futebol naquele ano, se voltaria só no ano que vem. E aí a gente esperou, conversou, insistiu, e ele voltou. Chegou de sábado para domingo, deu treino domingo à tarde, segunda-feira a gente jogou contra o Botafogo, ganhamos o jogo. E a torcida super feliz com a volta dele, então não teve espaço para mágoa, para nada disso. Vem nos ajudar e vem se ajudar, e a gente vai aqui fazer um grande trabalho junto. E a campanha do Fortaleza na volta do Ceni foi sensacional, né? Foi realmente digna de G6, alguma coisa assim, né? E terminou que a gente fez um ano muito bom. É muito bacana ver essa química entre torcedor, clube, né, e técnico. É algo hoje em dia raro no futebol, né? Vem 2020, Sul-Americana, primeira competição internacional que o Fortaleza disputa. Infelizmente, aquele gol no final, né, deixa um gostinho de quero mais aí para o Fortaleza e para os seus torcedores. Queria saber qual foi a dor, né? Se isso ainda dói em vocês, como é que ficou a sensação aí depois daquele momento triste que foi para o Fortaleza? Olha, a Sul-Americana, a gente começou a viver a Sul-Americana desde que a gente conseguiu a vaga contra o Goiás, né? A gente ganhou do Goiás no Brasileiro e o Fortaleza tinha vaga garantida na Sul-Americana. Então, desde ali, o torcedor começou a curtir, a desejar. Curtir não, né? Enlouquecer, né? Que aquilo ali é uma loucura. O jogo contra o Bahia, que até uma torcedora citou aí como um jogo marcante, que foi uma festa sensacional, nós fizemos um mosaico com um aviãozinho, né? O avião da Sul-Americana. Muito lindo, maravilhoso. Rodou o mundo e é muito marcante. A torcida consegue fazer isso. E a gente foi vivenciando, aí vem o sorteio. Aí o sorteio, quem que a gente vai pegar? Eu só não queria pegar o Independente. E caiu justamente o Independente, que era o Rei de Copas, né? Tem até uma imagem lá, na hora que saia o Independente, eu coço aqui o pescoço. É complicado, os caras são complicados. Né? Mas, ok, então vamos enfrentar de frente. E fizemos uma mobilização com a torcida. 3 mil torcedores do Fortaleza foram para Buenos Aires. Mais do que o Flamengo, quando foi na final da Sul-Americana em 2017. E era o Flamengo, que tem mais torcida, Rio de Janeiro é mais perto, né? Era final. E a torcida do Fortaleza invadiu Buenos Aires. Assim, foi uma coisa linda, fizemos documentário. E todos os pontos históricos de Buenos Aires tinha torcedor do Fortaleza antes, no dia do jogo e depois do jogo. Fizemos um jogo muito bom lá. Não merecíamos perder, pelo menos um empate. Perdemos gol assim, debaixo da trave, que acontece também, é do futebol. Eles também perderam gols, é importante lembrar disso. Mas o empate seria mais justo. E no Castelão a gente jogou muito, né? Primeiro tempo nós tivemos 73% de posse de bola. Fizemos 1-0, pressão, fizemos 2-0, muito melhor. E levamos aquele golzinho no final, que é do futebol.
né? Eu digo muito, disse para os jogadores, um dia o gol é a nosso favor, como já foi. Em algum momento o gol foi a nosso favor. Eu vou lembrar aqui, até veio a cabeça. Teve um jogo contra o Cruzeiro na Série A que o Elton Paulista fez um gol de joelho, né? E a bola entrou, ninguém sabe como também. Nem sempre é a Então tem hora favor, que né? nem sempre é a favor e nem sempre é contra. Então é do futebol. Você tem que continuar fazendo certo. Doeu demais, a classificação estava na mão ali. E de vez em quando eu lembro, sabe assim, poxa, aquele gol, como é que aconteceu e tal. Mas eu sei que tem algo melhor e maior para a gente mais para frente. Uma hora a gente vai entender, tem um propósito, tem um aprendizado, tem uma lição. Mas a gente saiu de cabeça erguida, porque fizemos 2 grandes jogos, fizemos a logística correta, alugamos um avião para levar o time, né? Enfim, é coisa do futebol, enfrentamos um grande adversário e o Fortaleza pegou gosto pela Sul-Americana. Eu espero que a gente possa disputar essa competição em outros momentos. Quem sabe até Libertadores, né? Pensou até mais alto, hein? Quem sabe, mas melhor ainda. Até pegando esse gancho, eu lembro que a gente aqui no Lance postou um vídeo dos torcedores do Fortaleza, lá na Argentina, né? Que estava maravilhoso. A gente, até nós mesmos fomos surpresos, fomos pegos de surpresa pela mobilização. É claro que a gente acompanhava toda a loucura, né, do torcida do Fortaleza pela classificação, mas assim, no dia a dia, quando a gente vê aquilo se concretizar, realmente é algo diferente. Quando a gente viu, pô, que isso, cara, vamos postar isso aqui no Instagram, porque esse vídeo está maravilhoso. Legal. Se eu não me engano, era um vídeo da torcida do Fortaleza no Obelisco. Se eu não me engano, Sim. maravilhoso, muita gente, Tem sensacional. uma foto histórica que estampou jornais, notícias, que a torcida se organizou, né? Rapaz, em tal hora, todo mundo no Obelisco, aí se juntaram lá, iniciativa deles, né? E fizeram uma foto histórica. Aquela foto vai rodar por muito tempo. Estagiários do Lance são fãs ainda da torcida do Fortaleza, deixar isso bem claro. A gente usa muito fotos dos mosaicos, vídeos de mosaico, a festa que o Fortaleza faz é brincadeira. Realmente é algo raro de se ver aqui no Brasil. Então, parabéns aqui para a torcida do Fortaleza e um abraço, tá, galera? Continuando então aqui nosso bate-papo, né? Então, ainda em 2020, Fortaleza também fez a contratação mais cara aí da sua história. Contratou o atacante David, se não me engano, 5 milhões de reais. Isso mostra um pouquinho o patamar onde o Fortaleza quer chegar, Marcelo? Mostra, é uma evolução, né? Essa história aí que você me perguntou e eu fui contando, né, interagindo com você, de 2017 para 2018, 18 para 19, 19 para 20, as conquistas esportivas, mas elas são acompanhadas de conquistas também econômicas. O clube passou a ter um orçamento maior, passou a investir mais em alguns jogadores, passou a pagar melhores salários, né? E a chegar ao ponto de fazer uma contratação desse nível. O David é um jogador que o Rogério Ceni cravou, disse, olha, trabalhei com ele no Cruzeiro, é muito bom, pode trazer, um cara forte, tem a característica do jogo que eu quero. Faça esse investimento, presidente, que a gente vai fazer de tudo aqui para ele render, dar o retorno esportivo para o clube e, quem sabe, até um retorno financeiro depois. E a gente fez esse investimento, o David está aí, já fez 3 gols, já fez mais gols do que ele fez pelo Cruzeiro no ano passado inteiro, né? Então, está confiante, está feliz, está adaptado e é um jogador que a gente espera que possa dar muita alegria para a nossa torcida. O clube registrou o maior superávit da história na última temporada, não foi isso, Marcelo? Acho que foi 3 milhões e meio de reais, não é isso? 3.400. A expectativa para esse ano também era elevada, né? Mas devido à questão do Covid, como é que você vê aí essa perspectiva até o fim da temporada? Olha, todos os planejamentos foram quebrados, né? Não só do futebol. Quando você fala assim, rapaz, é o mundo todo, não é figura de linguagem, é o mundo todo mesmo, né? Sim. Todo mundo foi afetado de alguma maneira pela pandemia. E o futebol, eu digo muito que se as pessoas soubessem que ia ter uma pandemia, os clubes não teriam formado os elencos que formaram, não teriam adquirido direitos econômicos, não teriam criado algum tipo de endividamento para a temporada de 2020, porque os compromissos foram assumidos e de uma forma ou outra vão ter que ser honrados, renegociados. Então quebrou todo o planejamento. Não vamos conseguir cumprir o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas nenhum clube vai conseguir, acredito eu, né? A não ser alguém que venda um jogador. O Atlético Paranaense já vendeu outro hoje, né? O Pedro Bambu. Isso. Eu acho que só o Atlético Paranaense vai. Robson Bambu, Pedro é o volante zagueiro do Atlético Paranaense. Robson é o zagueiro. Acho que só o Atlético Paranaense vai conseguir cumprir o orçamento, porque está vendendo bem demais em euro. Sim. Aí. Mas os demais clubes acho que não vão conseguir, porque as receitas estão indo embora, as mais diversas. Então é hora de se reorganizar, de se readaptar, né?
e ter criatividade, e saber onde cortar e negociar para conseguir cumprir esse ciclo que vai ser difícil, mas não é só para a gente, não é só para Fortaleza, não é só para o futebol, não é só para o futebol brasileiro. É mundial e a gente tem que ter sabedoria e criatividade para superar. Marcelo, falando um pouquinho de mercado, então, a gente viu alguns comentários aqui do pessoal questionando uma possível saída do Wellington Paulista, né? Queria saber de você se há algum tipo de negociação para uma saída do Wellington Paulista e também para a contratação, né? O clube parou realmente 100% na busca por reforço ou só, por enquanto, está de stand-by, algumas negociações encaminhadas? Gostaria de saber como o Fortaleza está nesse momento em relação ao mercado. Saída de Wellington Paulista é fake news. Tem o menor fundamento, não tem o menor sentido. Eu vi uma postagem, espero que aquela postagem seja montagem, né? Porque se realmente um jornalista ou radialista disse aquilo, ele prestou um desserviço muito grande ao Juventude, ao Fortaleza e ao Wellington Paulista, que ficou muito chateado com essa situação. Então não tem nada de saída do Wellington Paulista para o Juventude, é fake news total. E quanto a contratações, é um momento delicado para contratar, né? A gente está realmente tentando honrar com o compromisso com quem já está aqui conosco, com quem já está no dia a dia. Tem uma contratação que já estava encaminhada, que era do Thiago Orobó, né? Mas já tinha sido acertado antes do início da pandemia, o artilheiro do Brasil no momento, já está treinando com o elenco nos treinos virtuais, né? Então já está integrado ao Fortaleza, mas de momento a gente está olhando o mercado, o pessoal pergunta muito aí do Edinho. O Edinho, poxa, é um jogador sensacional, gostamos dele, as portas estão abertas, mas tem que comprar o Edinho do Atlético Mineiro. Como é que a gente vai fazer isso agora? Eu não posso, não tenho como tirar um dinheiro para pagar o Atlético Mineiro agora e deixar de pagar quem está aqui no nosso dia a dia. Se houver um outro modelo de negociação, que ele possa vir sem precisar a gente comprar, ele está bem-vindo, é um jogador que a gente gosta muito e quem sabe isso possa acontecer, mas agora eu não vou prometer, porque o compromisso do clube financeiro é de honrar com quem já está aqui. Tem um rapaz aí que disse que compra. Faz o depósito aí na conta do Fortaleza que a gente compra. Só deixar ele depositado ali, né? Faz o depósito rapidinho e chega no Fortaleza. Faz a TED. Ô, Marcelo, a gente vai encaminhando aqui nosso bate-papo final, mas antes de a gente finalizar, tiveram algumas perguntas aqui que o pessoal mandou em inbox pra gente, tá? A primeira é do Wesley Franco. Ele pergunta se o clube não poderia usar o Cearense como laboratório para base e jogadores de aposta, né? Visando aí poupar o elenco principal. Não pode não, porque se a gente fizer isso e começar a perder, os próprios torcedores vão cobrar a gente para botar o time titular de volta. Então, não, eu tenho uma frase que eu aprendi que é assim: o campeonato cearense não vale nada, pois perca. Na hora que você perde, aí ele vale muito, né? A cobrança é enorme. Então, não adianta nesse momento achar que vai botar um time sub-20. A gente, quando bota o sub-20 na Copa Fares Lopes, que é uma competição menor, de segundo semestre, a gente não consegue performar porque é um sub-20 contra um profissional, né? É diferente. Então, esse plano aí, para o Fortaleza, para agora, não tem a menor possibilidade, porque a gente sabe que o torcedor, na verdade, quer que a gente ganhe, né? O Campeonato Cearense, quer que ganhe os clássicos. Então, isso aí não tem fundamento para agora, não. O Marquinhos Lifestyle, ele pergunta como o Fortaleza vai enfrentar os jogos do Brasileirão sem torcida, se leva desvantagem. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas o Fortaleza já está planejando algum tipo de iniciativa. A gente vê aí na Bundesliga, o pessoal coloca o coro da torcida, né? O background, coloca torcedor de papelão, né? Que aqui no Brasil a gente já viu algumas torcidas fazerem, né? Dando uma brincada aqui. Mas como é que o Fortaleza vê um pouco essa questão aí do jogo, né? O jogo, iniciativa ali, a torcida, como é que vai ser? Eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, reproduzir o ambiente do estádio, né? Eu acho que os estádios têm alto-falante, né? O Castelão tem. Então, acho que a gente pode colocar ali os cantos da nossa torcida, né? A vibração, para criar um ambiente. E a gente está pensando em alguma coisa assim de ambientação ficcional, né? Como fez o Borussia Mönchengladbach lá na Alemanha, ou com cartaz, ou com outra ideia. A gente tem discutido dentro da diretoria uma forma de ambientar o estádio para ter um clima mais próximo de um jogo de futebol. A gente está discutindo isso dentro da diretoria e ver a melhor forma de fazer isso.
Até porque também ainda tudo é muito novo, né? A gente ainda está nessa perspectiva do futebol voltar ainda esses primeiros passos de treino. Então acaba que a gente fica um pouco perdido nesse sentido, né, Marcelo? É tudo novo, né? É tudo É. novo. O futebol, o retorno agora vai ter mais substituições, vão ter jogos pouco intervalados, vai ser quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, viagem. Então, é todo um novo normal que a gente vai viver aí, que quem se adaptar melhor vai sair na frente. E protocolo, uma série de coisas. Então, a gente está se adaptando e quando a bola voltar a rolar, é que a gente vai entender também a prática de algumas situações. Marcelo, mais duas perguntinhas aqui então para a gente finalizar. O Michel Underline Araújo 17, ele quer saber como fica o sócio nesse período que está parado. A gente tem visto Fortaleza fazer diversas aí atividades, né, diversas promoções, né? Mas de repente a pergunta dele é em relação a quem já é sócio. Ele quer saber se vai ter algum tipo de desconto, talvez. Como é que você vê essa questão? Quem já é sócio adimplente, nós demos 2 meses a mais em todos os contratos. Então, se o contrato vencia em junho, vai até agosto, né? Se o contrato vencia em dezembro, vai até fevereiro. Se vencia em outubro, vai até dezembro. Então, todos os sócios adimplentes ganharam mais 2 meses em função desse período sem jogos. Muito embora os campeonatos vão acontecer, né? Os campeonatos vão acontecer Uma de hora alguma vai maneira. voltar. Uma hora vai voltar. E eu faço um apelo, né, para o torcedor que ele mantenha o programa de sócio. Não é o que o Fortaleza pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo Fortaleza nesse momento, porque a gente está precisando. E eu digo muito assim, a gente ouviu muito não depois da pandemia, menos do nosso torcedor. O torcedor diz sim, o torcedor comprou produto nas promoções, o torcedor participou da live, o torcedor manteve o sócio, o torcedor teve adesão de novos sócios, porque nós fizemos promoções também, tanto para sócio como para produto. Então, esse torcedor tem dito sim, a gente agradece. E aquele que não conseguiu manter, eu também agradeço, porque eu sei que ele tentou, eu sei que de alguma maneira ele não queria deixar de ser sócio, mas de repente perdeu renda, né? Deixou de ter o salário, não conseguiu manter a condição. Então, eu agradeço também essas pessoas que deixaram e mais na frente devem retornar. Mas a gente fez, sim, algumas diversas ações. Desculpa, voltei aí, estou ao vivo, que Tá sim, caiu tá aqui. sim. Sim. Pronto, pronto. Inclusive, nós vamos ter agora, no próximo sábado, o lançamento da nova camisa, né? A nossa camisa tricolor, é a camisa chamada Tradição, é a Tradição 2020. E já está sendo vendida no nosso site com 30% de desconto para os sócios. Opa! Geralmente a gente Aí. dava 20, agora está dando 30 até sábado. E o não sócio tem 10% de desconto. Então é uma outra forma aí de beneficiar o sócio. Né? Não vou dar spoiler, não vou mostrar com a minha camisa. Tem sábado, que é quando vai ter o lançamento. E a gente pede aí que a galera compre e chegue junto, ajude o Fortaleza nesse momento que a gente está precisando. É aquela questão, né? O torcedor é o maior ativo do clube, né, Marcelo? Acho que nunca fez tanto sentido essa frase como nesse momento, né? Torcedor é o maior ativo do clube, indubitavelmente. No caso do Fortaleza, em particular, demais, é quem chega junto em diversas ações. E essa é a hora que a gente está precisando muito, muito mesmo. Não tenho vergonha de dizer, ter a humildade de pedir esse apoio, essa ajuda, porque todos que são torcedores querem que a gente volte forte, né? Quer que a gente volte competitivo, ganhando jogos, dando alegria, e aí vai depender do apoio que a gente tiver da galera. Marcelo, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Eu vi alguns questionamentos dos torcedores perguntando sobre o CT e o Centro de Excelência. Queria que você falasse sobre o andamento desses passos aí neste momento. A gente caminhou muito antes da pandemia com obras, né? O CT estava com uma reforma grande no campo principal, o Centro de Excelência é bastante avançado, porém, com a pandemia, a gente teve que priorizar as pessoas, os salários, os funcionários, e deu uma parada realmente na parte de obra. Não sei quando a gente vai poder retomar, estou sendo transparente, a gente tem que primeiro voltar às atividades, honrar com as pessoas que estão trabalhando no clube, para quem sabe depois fazer investimento em estrutura, que é algo que eu gosto muito, que a gente investiu muito nos últimos anos, e eu espero, quando terminar a nossa gestão, que vai até o final de 2021,
a gente conseguir entregar o clube para o próximo presidente na Série A de preferência e com a estrutura concluída do Centro de Excelência e também melhorias, muitas que já fizemos no CT Irmão Abizer. Você falou então aí sobre o seu fim de mandato, né, que vai até 2021. Eu pergunto então para você, Marcelo, qual o seu maior sonho enquanto presidente do Fortaleza? Onde você quer chegar até o fim desse mandato? O meu maior sonho, eu respondi ano passado, era participar de uma competição sul-americana. Então, isso foi concluído, né? Mas a gente não pode deixar de sonhar. Então, eu quero concluir com o Fortaleza na Série A, com o Centro de Excelência concluído, o clube autossustentável, para que quem vier depois tenha mais tranquilidade para gerenciar o Fortaleza, né? E, quem sabe, participando novamente de competição sul-americana. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente agradece muito você ter aceito o nosso convite. Deseja toda a sorte aí para você nesse momento, se cuide e todo sucesso para o Fortaleza também. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o torcedor do Fortaleza. Minha mensagem é de gratidão ao torcedor, de realmente agradecer por tudo, pelo apoio, pelo carinho. Você vê aí o pessoal comentando, mandando força, né? Mandou fazer o L. O L é porque é o leão, viu? É o L do leão. Ó, vou fazer também. É com 2 dedos, tem que ser com 2 aqui, ó. O Fortaleza é com 2. Agora vai. O Fortaleza é assim. Então, agradecer essa galera que, poxa, é gentil, que vibra pelo clube, que se sacrifica, né, que chega junto, que ama o Fortaleza, que apoia. Eu acho que existe uma sinergia muito boa hoje entre a torcida, o clube, os jogadores, a comissão técnica. Esse grupo de jogadores nossos, poxa, os caras são de altíssimo nível, vestem a camisa do clube, se dedicam, entendem, se relacionam com o torcedor, bate uma foto, manda um vídeo de aniversário. Tem um clima muito legal no Fortaleza e a gente tem que manter esse clima para o bem, para a paz, para coisas boas, para exaltar o nosso clube, para fazer o nosso clube crescer. Né? Eu acho que é isso que o que dá alegria para a gente é a nossa vitória, não é a derrota de ninguém. É a nossa vitória. E eu tenho uma gratidão por esse povo sensacional que torce o Fortaleza e peço mais uma vez, ajuda. Cheguem junto, não nos deixem nesse momento difícil, porque já já vai passar e a bola vai voltar a rolar e a gente vai querer ver o nosso Fortaleza vencendo. Então, esse é o meu pedido, meu agradecimento e o meu pedido. E meu agradecimento a você também, ao Diário Lance, pela oportunidade de falar, de conversar, de trocar essa ideia aqui de altíssimo nível e desejar muito sucesso aí no trabalho de vocês. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam também, em especial a torcida do Fortaleza. Valeu? Dale, Leão! Valeu. Bora, Leão!